Meus amigos, minhas amigas, eu sou Fernando da Costa Carvalho, sou pernambucano, estou falando de Recife, para todos aqueles que me acompanham, onde eu tenho uma convivência muito salutar e muito agradável. Estou falando hoje aqui nesse sábado, dia 10 de novembro, uma tarde, onde o céu continua limpo, bonito, para levar alguma mensagem. Não há nenhum tema específico, mas é o momento que vivemos nesse Brasil sofrido, vilipendiado, onde fazer o bem se tornou difícil, quase que impossível, diante de forças opressoras, corrompidas e de má índole. Aí me lembro agora, que a gente tem que se lembrar dos grandes personagens da história, não só do Brasil, mas do mundo, e me lembro uma frase célebre de um homem que eu admirei e admiro muito, que é o John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Não pergunte o que a tua pátria pode fazer por ti. Pergunte sim o que tu podes fazer por ela. É exatamente o que nos encontramos agora, nesse momento. O que podemos fazer pela nossa pátria. Não podemos esperar por ilusões, pelos militares, que já demonstraram que não tem aquele mesmo ímpeto, aquela mesma patriotismo, aquela efervescência de 64, quando tinha um Castelo Branco, tinha um Mourão, não o parente desse Mourão, mas o Mourão que foi do segundo exército, que desceu com as tropas e selou a intervenção, que era urgente e emergente, porque queriam transformar naquela época o que era o sonho de todos os comunistas e todos os esquerdistas, que era Cuba, chefiada e manobrada pelo ditador sanguinário, que era o Fidel Castro. Graças a Deus, essa etapa foi vencida, graças a quem? As famílias brasileiras, que saíam de 8 a 80 anos, andando, não tinha trio elétrico, não tinha esse carnaval todo que se faz no Brasil inteiro, quase como um desfile de modas, não. Era andando em direção aos quartéis, às entidades, pelas principais avenidas de suas cidades. E foram essas famílias, foi a família pelo Brasil, que libertou um Brasil de uma ditadura perigosíssima na época, que era moda. Hoje, depois de tudo, depois da liberdade, um acontecimento que evitamos, que evidentemente conseguimos vencer, falta vencer essa nova etapa. Depois de quantos anos? 64 para agora, 2019. Depois da liberdade, meus amigos, desaparece, resta só um país, mas não há pátria. É isso que hoje está na Venezuela, que se mostra como uma grande perspectiva, um modelo ideal para esses que estão realmente tirando a nossa liberdade, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Depois de inventar o pobre, que sabe, que sobe para a classe média, a classe média, sem sair da pobreza, o Brasil inventou agora o ex-miserável, que não tem onde cair morto. O Brasil vive uma situação difícil, de mentira, de ilusão. Imagine só que 13,5% hoje dos brasileiros vivem na miséria. Desses 13,5%, 6% vivem na mais absoluta miséria, porque não vivem com mais de R$145 por mês. Meu Deus, meu pai do céu, como um salário mínimo hoje que não dá para alimentar ninguém, você veja o número de motos, de bicicleta, porque não pode pagar passagem de ônibus, vai evidentemente viver como? É uma ilusão. Veja as universidades, proliferaram universidades de todo tipo no Brasil, que não ensinam nada. E o pior é que fizeram essas crianças, esses jovens, entrarem no FIES, e todos têm um débito imenso no FIES, que não paga, está lá as pendências na Caixa Econômica, em outros bancos oficiais, e muitos já abandonaram o banco de escola. Primeiro que não tinham base, porque vem de uma escola pública, também já falida, onde no meu tempo a escola pública era um exemplo de ensino. Não tinha essa proliferação comercial de escola particular. Era a escola pública, onde se misturava o branco com o pobre, o rico com o mais escuro, uma confraternização que fez esse Brasil crescer, que tínhamos paz,
que tínhamos tranquilidade, tinha o gosto de viver. Podíamos sair nas ruas, ficar nas calçadas, conversando, passear sem nenhum receio. O mais triste é constatar e saber que tudo que roubaram não vão mais devolver. Foram mais de 6 trilhões de reais, mas diz as fontes seguras que chega a 10 trilhões. Quem conheceu um pouco de economia, procure comparar esse montante com a renda per capita anual do Brasil e veja quantos anos, não é dias não, quantos anos atrasamos esse país. Está aí a prova das escolas abandonadas, escolas públicas principalmente, os hospitais, pior do que uma pocilga. Vocês fiquem sabendo que aqui em Pernambuco tem um grupo de senhoras que se reúne quinzenalmente ou mensalmente para juntar dinheiro para comprar aquelas sacolas que as pessoas bariátricas, aquelas do colostomia, porque o pessoal do interior, que o câncer está graçando no interior de uma forma absurda, que vem naqueles ônibus sem nenhum conforto, que eles não admitem nem que estejam cheias essas sacolas, que estejam limpas, tem que usam saco plástico e garrafa PET. Isso é uma miséria, isso é uma coisa indesculpável. Enquanto os desvios foram para onde? Para as ditaduras que eles tanto combatem só de boca para fora, mas é o que eles se aliam. É essa a grande verdade. O Brasil perdeu uma refinaria para um índio picareta, safado e cocaineiro, que é o presidente da Bolívia, que agora fez, como fez a dona Dilma aqui, roubou uma eleição. Ele está roubando a 4ª eleição, se elegendo pela 4ª vez falsamente. E ele tomou descaradamente do Lula Lápio uma destilaria completa da Petrobras. Qual foi a reação do seu Lula, tão valente? Um frouxo, um canalha, que sempre foi. Perdemos uma destilaria para esse índio cocaineiro, cretino. Alguns roubam sem pensar, sem se importar, fazendo nosso povo sofrer e agonizar. Essa que é a realidade de hoje. Estamos cansados de ver isso. É o momento do povo reagir. Não há nenhuma entidade mais forte do que o povo. O povo faz, Deus abençoa, mas temos que reagir. Me preocupo com as nossas crianças, que necessitam de exemplo de sucesso, de respeito e de integridade. Não pensemos que é função só da escola educá-las. Tem que ser educá-las para o mundo. E é isso que nós sentimos falta. Isso começa pela base, estão influenciando as crianças com professores ineptos, incompetentes, revoltados, recalcados, que em vez de dar aula fazem catequese com filosofias ideológicas e políticas. É isso que está chegando o momento de a gente mudar esse quadro. É esse meu apelo, essa minha veemência junto a vocês, brasileiros, de todas as idades. Vamos nos dar as mãos, vamos pelo menos, se não querem se juntar, vamos se juntar à direita conservadora. Eu assumo que eu sou de direita, eu não tenho vergonha. Por quê? De definir o mundo com direita e esquerda, porque talvez o centro seja oportunista, seja pendular, cai para onde sopra mais, onde tem mais oportunidade. Observo hoje sim uma falta de indignação coletiva. Os valores morais que alicerçavam a sociedade mudaram. Mudaram como? Ou fomos nós que mudamos? Ou nos tornamos indiferentes? A indiferença, a omissão é um pecado. Eu respeito muito mais aquele que assume o ato, mesmo que seja ilícito, mas assuma, tenha a coragem de assumir. E não ficar calado, omitido, indiferente. Me preocupa muito quando eu vejo que nós temos 27 só deputados que puxaram seus próprios votos. São chamados pulsadores de voto no Brasil inteiro, dentre 513. Então 486 vieram por esses votos. Vieram todo tipo de gente, todo rebutalho, inclusive aqueles antigos, aqueles viciados que estão lá carcomendo o tempo, fazendo negociatas, as trocas, e tanto tem perturbado o nosso presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, um grande homem de atitudes nobres, porque eu conheço e avalizo o nome dele. Não fez mais, porque não deixam o Congresso Nacional e esse maldito STF. Um antro o STF. Eu vou falar sobre ele já já. Então o que acontece?
eu fico penalizado. O Brasil saiu depois de 21 anos, teve a menor inflação. A Petrobras, depois de ter tirado os roubos, teve lucros enormes. Está se soerguendo. Todas as entidades, todas as estatais estão saindo do vermelho. Isso em poucos meses, 8 ou 9 meses, com tanta balbúrdia, com tanta conturbação, com tantos entraves a esse homem. Bolsonaro é um homem de bem, que se ele tivesse alguma coisa a macular, evidentemente já teria sido saído na imprensa. Cascavel era a vida dele e da família dele toda. Os filhos dele são guardiães dele, porque ele foi traído por muita gente que se dizia boa e íntegra, que acompanharam, que entraram no vácuo dele, eleitoral. Está aí o governador de São Paulo, esse almofadinha, e esse triste que foi juiz, nem precisa dizer mais nada, esse Wilson do Rio de Janeiro, um canalha. Fora o Frota, a outra deputada federal e tantos se aproveitaram. O que Bolsonaro precisa são de idealistas que vistam essa camisa com muito orgulho. Estou hoje vestido com esse paletó preto para mostrar o meu luto, o luto que o Brasil hoje sente. Vamos nos unir. Isso é minha chama. Não adianta irmos para a rua para fazer desfile de carro, de trio elétrico, desfile de beleza. Não, vamos voltar ao passado, lembrar em que 64 foi feito. Vamos para as redes sociais, que é a grande arma, que foi onde Bolsonaro se reelegeu, com um custo desse tamanho. Eu fiz um trabalho agora maravilhoso, me esmerei sobre partidos políticos e fundo partidário. É de que você cair de costa. São caciques os donos desses partidos. Ganham uma fortuna, como foi agora esse PSL, esse partideco, que eu não sei como é que o presidente optou por ele, e que coloca laranjas, e esses laranjas, evidentemente, retribuem o que recebeu, ficando com a parcela ínfima para os caciques dos partidos. Isso é uma barbaridade. Veja o valor que nós usuários, que pagamos nossos impostos, que doamos, ou que não doamos, que estamos roubados por essas entidades. Nós temos, são 35 partidos hoje oficiais, e já tem 57 na linha. Isso é um grande negócio. Não se vê esse parte nenhum no mundo. Só no Brasil você vê essas excrescências, as coisas normais. Para que temos 513 deputados? Para que temos 81 senadores? Eu pergunto. E ainda tem os suplentes. Essa é gente demais. Eu destaco para ver que nós não estamos totalmente perdidos. Que temos grandes nomes, inclusive nomes novos. Pessoas com 30, 33 anos. Grandes líderes. Grandes figuras que podem se projetar e serem amanhã. Ou se não hoje. Os comandantes da renovação desse Brasil. Um eu vou citar, que é aqui paraibano, Caba Macho da Peste, nosso vizinho, o Pedro Cunha Lima, um jovem de 30 anos, brilhante. Temos um outro, vamos lá para o sul, extremo sul, vamos para o Rio Grande do Sul, uma terra que eu amo, um estado maravilhoso, Rio Grande do Sul, que é o Marcelo Von Hatten. Tem 33 anos, um rapaz brilhante, corajoso, primeiros mandatos desses dois. E temos um que é mais velho, mais calejado, um homem experiente, que é um senador da República, que pela coragem, pelo brilho, que foi um grande comentarista esportivo no passado, onde eu conheci e comecei a admirar, que é o Jorge Cajuru, de Mato Grosso. Então, saímos do norte, do nordeste, fomos para o sul e agora estamos no centro do Brasil. São homens inegavelmente de valores, que nós temos que investir nisso, fazer uma renovação nessa classe política já. Se dependesse de mim, o Congresso e o STF seriam fechados e seria feita uma limpa radical, tomando por base a vida pregressa e presente de cada membro. Então, meus amigos, desculpa a veemência, mas é que eu realmente estou decepcionado, estou triste, porque todo mundo sabe que tudo isso foi montado, foi uma trama que já vem rolando desde de 2 anos para cá. O próprio STF criou jurisprudência e em menos de 3 anos mudou radicalmente. Como é que pode? Isso não era para soltar os 5 mil marginais, que agora mesmo líder do PCC, os maiores marginais vão ser liberados. Não, foi só para liberar o pior dele todos, que foi o seu Lula Larápio, que roubou estupidamente, que tirou dinheiro nosso das escolas, dos hospitais,
das estradas que estão aí sendo recuperadas e feitas pelos grandes ministros e técnicos que Bolsonaro botou em poucos meses, e foram décadas que não fizeram nada. Aqui no interior de Pernambuco, por exemplo, fui procurado por candidatos de Surubim e de Limoeiro, querem só reativar os poços d'água e também aqueles que estão desativados. Sabe por quê? Porque há o monopólio do carro-pipa, que é a forma de que os caciques políticos dessa região e de outras usam para chantagear o eleitor mais desavisado, coitado, aquele indefeso, que não tem para quem apelar. É isso que a gente tem que mudar, com a mentira, com a farsa, que é a arte que eles usam. Eu fico triste. Meus amigos, pelo amor de Deus, prestem atenção. Vocês sabem que é o STF. Eu não quero demorar tanto. Eu queria ser sucinto, mas é tanto assunto, tantos tópicos, que eu não quero deixar fugir. Eu vou falar agora sobre o STF. O STF é a Corte Suprema, que em qualquer país do mundo é o órgão mais respeitável. É o ponto decisivo do poder judiciário de qualquer país. E aqui é composta de quem? Examine um por um suas nomeações, por quem foram nomeados. Realmente eu não posso generalizar, porque tem uns 4 ou 5 ali que eu respeito. Tem conhecimento jurídico, são pessoas sérias, dignas e corajosas, porque não submeteram à imposição, aos interesses de alguns. Não vou citar nomes, que não precisa, todos sabem. Vou citar só um exemplo sem dar o nome. Um deles foi nomeado a pedido de um chefe de boteco em São Bernardo do Campo, onde Lula, desde a época de sindicalista, ou antes de ser sindicalista, que quem souber quem era Lula antes de ser sindicalista, já sabe a origem dele, quem ele é, o que ele fazia. E ele não pagava as cachaças, que é um cachaceiro inveterado, é um ébrio. E esse canalha, a pedido desse dono desse boteco, nomeou, a pedido da mãe desse hoje que é ministro, em troca de uma casa que recebeu num condomínio lá em São Bernardo, no melhor dos condomínios. E esse homem é um advogado medíocre, um homem medíocre que não tem posição, não tem firmeza. Por aí você vê o nível que se encontra hoje, né? O seu Fernando Henrique também é outro canalha, que veio tudo dele, nasceu tudo por ele. Foi ele que fez toda essa parte assada e esse infeliz vida que nós vivemos. Foi ele, um maquiavélico, com pose de bonzinho, de cordeiro, mas é uma pele de lobo. Para mim é o pior de todos, porque teve pelo menos uma família boa, séria, onde ele repudiou a família, ele nunca foi grato à família. É uma história longa que eu posso contar posteriormente, mas é um canalha do nível do Lula, sendo que o Lula é mais rasteiro. O Lula tirou o que pôde, é um cretino. Ele levava as amantes no avião em viagens europeias ou internacionais, 2 aviões abarrotados de gente, tinha o classe B e o classe A. E essa amante dele ia com o nome de um homem, para que a mulher dele não soubesse. Se hospedava de noite entrando debaixo de um carro de chá, para ninguém perceber, para passar as orgias noturnas com ele. Sabe quanto era uma garrafa de vinho naquela época? 20 mil reais. Os hotéis eram milhares de dólares. Hotel de 6 estrelas, não era nem 5, 6. Foi assim que ele e Dona Dilma, que nunca tiveram nada, que aqui blasfemam dizendo que é do pobre, que é da pobreza, vivendo no Fausto, na grandeza por dinheiro nosso, do Brasil nosso, que nós pagamos impostos absurdos, é o país que mais paga impostos no mundo, inclusive de combustível. Então temos que mudar, temos que ser um país justo, temos que ter amor ao Brasil, pensar na classe pobre, na classe humilde, porque eles são ordeiros, porque se imagina se esse povo se revoltasse e viesse à praça pública, que desgraça nós teríamos. E vamos arcar com esse prejuízo, com esse problema de haver briga de irmãos. É isso que eu chamo a atenção de todos vocês. Pelo amor de Deus, vamos pensar mais friamente e para a gente tentar encontrar uma situação do Brasil. Então eu peço a vocês esse carinho, viu? Que vocês me escutem, desculpem a minha veemência, o meu entusiasmo. Eu preferi falar hoje, não ontem, que eu estava... Bom, já esperava esse resultado, sim. Para mim não foi surpresa nenhuma. Mas eu peço a vocês que nos juntemos. Que a direita aqui, principalmente em Pernambuco, possa caminhar juntos. Vamos pensar num plano de trabalho.
Nós estamos formando um grupo, isso eu não queria revelar, mas vou dar essa fonte de informação. É um grupo nosso de pessoas ilibadas, particularmente bolsonarianas, que nós não traímos o nosso comandante. Nós respeitamos e amamos ele. É bom que se saiba disso. Eu sei atitudes nobres desse homem. Eu tenho o privilégio de ser amigo dele e do filho dele, Eduardo. E é por isso que eu falo com catedrático. Eu não falo com mentiras, nem sobre de mentiras. Não sou funcionário público, não tenho nenhuma barganha, não sou nenhum milionário, não fiz fortuna com safadeza e falcatruas. Sou homem de bem. Então quero dizer a vocês o seguinte: estou com ele e vamos nos unir. Vamos usar inteligência. Vamos combatê-los pelos fatos comprovados que eles não têm como destruir. É mais do que comprovado toda essa corrupção, toda essa canalice que eles fizeram no Brasil. Vocês procurem saber quem é José Disseu, que teve 7 nomes, várias cirurgias plásticas. Procure saber o criminoso do Zé Genuíno, que matou uma criança de 12 para 14 anos porque seguiu um pelotão do exército lá no Araguaia para combater o Lamarca. São esses que são bons, são esses que são humanos. Vários crimes, procure ver. Seu Lula Larápio é um facínora, matou o marido de dona Marisa, porque ele teve um romance paralelo com ela, era um português que dirigia, matou o Celso Daniel estupidamente, criminalmente, um monstro. Matou o Toninho do PT, possivelmente matou Eduardo Campos, e que eu não me conformo como é que a viúva aceitou de braços abertos uma visita fingida, falsa, no sepultamento, que não devia ter aceito. Está aí um governo desastrado de Pernambuco, que temos que também acabar com essa dinastia. Pernambuco precisa respirar, voltar a ser o Leão do Norte. E é isso que nós precisamos renovar. A cidade do Recife, o estado de Pernambuco e o Brasil. O Congresso está impregnado de picaretas. Tem exceções, como eu já citei 3, mas tem outras. Mas são minoritárias. Por favor, eu peço, eu rogo, eu imploro. Vamos nos unir para um Brasil maior. Justo, humano e um país sério, que a gente tem orgulho de abrir o peito e dizer: eu sou brasileiro. Quando você viaja, você vê, quando você fala que é brasileiro, todo mundo se entreolha. Mas não, vamos voltar a ser o Brasil glorioso que nós tivemos no passado. Um abraço a todos e muito obrigado.